Fala, galerinha do oitavo ano! E aí, tudo bem com vocês? Então, bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre pressão sanguínea. Um processo vital para o ser humano é a circulação de sangue pelo corpo. Ao bater, o coração impulsiona o sangue oxigenado pelas artérias para todas as partes do corpo, retornando ao próprio coração carregado de gás carbônico, vindo pelas veias, que por sua vez será bombeado ao pulmão, visando as trocas gasosas. Pressão sanguínea é a pressão exercida pelo sangue na parede de um vaso sanguíneo. Na prática, é a pressão do sangue nas artérias. O sangue sempre flui de regiões de pressão sanguínea alta para regiões de pressão mais baixa. Quando ele sai pela artéria aorta no ventrículo esquerdo, a pressão é máxima. À medida que o sangue flui através da circulação sistêmica, sua pressão cai ao mínimo quando atinge o átrio direito. O aparelho usado para medir a pressão sanguínea chama-se esfigmomanômetro. Quando a sua pressão arterial é aferida, dois números são observados, 120 por 80, por exemplo, que é considerada a pressão normal, ou podemos dizer 12 por 8. O maior número, 120 no caso, é chamado de pressão arterial sistólica e refere-se à pressão do sangue nos vasos quando o coração se contrai para impulsionar o sangue para o resto do corpo, o que nós chamamos de sístole, não é mesmo? O menor número, no caso 80, é chamado de pressão diastólica. Refere-se, então, à pressão do sangue nos vasos quando o coração se encontra na fase de relaxamento, que é a diástole. Veja como funciona o aparelho de aferir pressão. Depois de colocado no braço do paciente, o manguito é inflado até impedir o fluxo de sangue pela artéria. Aos poucos, a pressão exercida pelo manguito vai diminuindo. Quando ela se igualar à pressão arterial, o sangue volta a fluir. A pulsação pode ser percebida com o estetoscópio. Esse valor representa o máximo de pressão do sangue que ocorre na sístole, onde ocorre a contração do coração. Já na diástole, a pressão do manguito continua a diminuir e o mesmo ocorre com a pressão arterial. Em um determinado momento, ambas se igualam novamente e a pulsação não é mais percebida. Esse valor mínimo de pressão corresponde então à diástole, quando o coração estiver relaxado. Vamos falar um pouquinho sobre os quadros de hipertensão, também conhecida como pressão alta. A hipertensão está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. O estreitamento das artérias aumenta a necessidade do coração bombear com mais força para impulsionar o sangue e recebê-lo de volta. Como consequência, a hipertensão dilata o coração e danifica as artérias. Durante o nosso dia a dia, os valores da pressão arterial podem variar. Normalmente caem quando nós estamos dormindo ou estamos relaxados, e sobem com uma atividade física, a agitação e o estresse. Consideramos hipertensa a pessoa que, ao ter a sua pressão arterial aferida em repouso, apresenta valores iguais ou acima de 14 por 9. Hipertensos têm maior propensão para apresentar comprometimentos vasculares, tanto cerebrais quanto cardíacos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão arterial é responsável pela morte de 9,4 milhões de pessoas por ano, em todo o mundo, além de estar relacionada com 45% dos ataques do coração e 51% dos derrames cerebrais. No Brasil, 1 em cada 4 brasileiros sofre de hipertensão. A hipertensão arterial é uma doença que só provoca sintomas em fases muito avançadas ou quando a pressão arterial aumenta de forma abrupta e exagerada. Algumas pessoas, porém, podem apresentar sintomas como dores de cabeça, dores no peito e tonturas, que já apresentam um sinal de alerta. Nos casos de hipertensão leve, com a mínima entre 9 e 10, tenta-se primeiro o tratamento não medicamentoso, que é muito importante e envolve mudanças nos hábitos de vida. A pessoa precisa praticar exercícios físicos, não exagerar no sal e nem na bebida alcoólica, controlar o estresse e o peso, além de levar uma vida saudável. Como existe uma nítida relação entre pressão alta e o aumento do peso corporal, perder 10% do peso corpóreo é uma forma eficaz de reduzir os níveis da pressão. Se o indivíduo tem a pressão discretamente aumentada e não consegue controlá-la
fazendo exercícios, reduzindo a ingestão de bebidas alcoólicas e perdendo peso, ou se já tem os níveis mínimos mais elevados, com o número 11 ou 12, é necessário introduzir medicação para deixar os vasos mais relaxados. É sempre possível controlar a pressão arterial, desde que haja adesão ao tratamento. Para tanto, o paciente precisa fazer a sua parte, tomar os remédios corretamente e mudar os hábitos de vida. Não pense que basta tomar os remédios para resolver o problema de pressão arterial elevada. É necessário promover algumas mudanças no estilo de vida. Comer sal com moderação, evitar os alimentos processados que em geral contêm mais sal, adotar uma dieta rica em frutas, cereais integrais e laticínios com baixo teor de gordura. Não fumar, que entre outros danos ao organismo, o cigarro estreita o calibre das artérias, o que dificulta ainda mais a circulação do sangue. Saber que o estresse pode aumentar a pressão arterial, então uma atividade física, técnicas de relaxamento e até psicoterapia podem contribuir para o controle desse estresse, né? E, importantíssimo, não interromper o uso da medicação e nem diminuir a dosagem por conta própria. Bom, pessoal, ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!